Oi, meu nome é William Meu nome é Eduardo. e nós estamos representando o Islamcast. William, como era o mundo árabe antes do islamismo? Bom, Eduardo, a Península Arábica esteve, durante a Antiguidade, cercada por grandes impérios, mas o território árabe não foi inteiramente conquistado pelos impérios formados nas regiões vizinhas. Ao longo do tempo, esses povos se adaptaram ao clima do lugar, formado por grandes desertos com oásis isolados que permitiam o desenvolvimento de pequenas zonas de cultivo. Também tinha o comércio, que, apesar das diferenças entre modos de vida, existiam elementos culturais que os aproximavam. No decorrer do tempo, surgiram locais de devoção e peregrinação no interior da península, especialmente ao redor das comunidades sedentárias. Um desses locais foi a cidade de Meca. Aos poucos, Meca se tornou um importante centro de comércio e de peregrinação dos povos árabes. E Eduardo, como surgiu o islamismo? O islamismo surgiu com Maomé, um membro de um dos inúmeros clãs da tribo Quraishita, criado para ser um mercador que passou a viajar para as regiões vizinhas. Maomé teve contato com diversos povos e tradições, que fez com que em 610 declarasse que recebia revelações divinas. Através do arcanjo Gabriel, Deus apresentava a palavra divina para Maomé, e ele recebeu a missão de levar a palavra para converter os povos árabes. Maomé defendeu a submissão a Deus, propagando uma nova religião, o islamismo. Porém, isso ia contra os comerciantes e as autoridades de Meca. E em 622, Maomé foi obrigado a fugir de Meca para a cidade de Atrebe, que passou a ser chamada de Medina, onde cresceu o número de seguidores e se transformou na primeira cidade governada pela nova religião, sendo Maomé a principal liderança política. Em 630, atacou Meca rendendo os chefes da cidade, destruindo todos os símbolos das divindades cultuadas na Caaba, e a transformação do santuário em um local de culto, fazendo a cidade o local mais importante para a nova religião. E em 632, quando Maomé morreu, os seguidores do islamismo conquistaram grandes regiões e unificaram esse território, e criaram uma identidade comum entre árabes, a religião islâmica. Mas, William, qual foi o papel do islamismo na expansão do território árabe? Olha, Eduardo, entre os séculos 7 e 11, uma expansão começou nos territórios dos muçulmanos, processo controlado por califas, que eram chefes do Estado Islâmico, tornando-se a maior liderança religiosa e militar. Depois da morte de Maomé, algumas escolhas de Abu Bakr geraram revoltas que mais tarde geraram dois grupos sunitas e xiitas. Durante o governo de Abu, que durou até a sua morte em 634, eles conquistaram a Península Arábica. A partir disso, a religião se disseminou por alguns territórios, como Bizantino, Egito, Palestina e Mesopotâmia, além das regiões de Cáucaso, Pérsia e África e partes da Ásia e Europa. E também, em meados do século VIII, existiam territórios governados por califados, dominados por seguidores islâmicos com poder unificado e centralizado. Alguns territórios muçulmanos se separaram formando um califado independente. A expansão do califado perdeu força no século XI. Na Europa, cristãos tiveram um processo de expulsão da Península Ibérica e do Oriente Médio. Por isso, ocorreu divisões dentro dos califados. Isso substituiu diversos impérios e reinos, mas não significou o fim da expansão da religião. Novas regiões da Ásia e África foram convertidas para o islamismo, mas a diferença é que não tem um grande califado. E bom, falando um pouco mais sobre o islamismo hoje em dia, ele é uma das maiores religiões do mundo. A população muçulmana global continua a crescer rapidamente no século XXI, sendo atualmente estimada em mais de 1,8 bilhão de pessoas. O Islã é praticado em todos os continentes e em diversos países. Infelizmente, o século XXI também testemunhou um aumento no terrorismo associado ao Islã. Grupos como Al-Qaeda, Talibã e ISIS, Estado Islâmico do Iraque e Síria, ganharam reconhecimento global pela sua violência. Também é importante destacar que esses grupos representam apenas uma pequena fração da população muçulmana e não refletem as crenças e valores da maioria dos muçulmanos. E como consequência do terrorismo, muitas pessoas associam o islamismo a algo ruim. Porém, esses atos radicais representam apenas uma pequena fração dos seguidores dessa religião. A comunidade muçulmana enfrenta desafios relacionados a questões sociais e culturais, como o direito das mulheres, liberdade religiosa, diversidade sexual e modernização, até os dias de hoje. Também houve debates internos sobre a interpretação dos ensinamentos islâmicos em relação a essas questões,
com algumas correntes defendendo uma abordagem mais progressista e outras mantendo posições mais conservadoras. Em resumo, o Islã no século XXI tem uma base de seguidores diversa, enfrentando uma série de desafios e oportunidades. A religião e seus seguidores continuam a moldar e serem moldados por questões políticas, sociais e culturais em todo o mundo. Então, William, como eram os reinos de Gana e Mali antigamente? Bom, Eduardo, começando pelo Reino de Gana, eles se desenvolveram a partir do século IV, na região atual da Mauritânia. Aos poucos se formaram pequenos vilarejos da agricultura e pastoreio, que se uniram e deram origem ao Reino de Gana. Ele não tinha um território fixo e delimitado, mas tinha um rei e cidadãos. Os povos vizinhos faziam um comércio com o rei, o que gerava um vínculo espiritual com o governante, que recebia homenagens, tributos e guerreiros. O reino era formado por uma rede de alianças que assegurava o pagamento de tributos e a formação de um exército na região. E também, o poder dos reis de Gana se relacionava ao número de homens que se subordinavam. A economia de Gana era baseada na exploração do ouro e comércio com árabes e povos locais, e era cobrado de tributos. O auge da civilização, no século XI, foi marcado pela formação de um poderoso exército ganense. Os reis de Gana começaram a se enfraquecer por conta de conflitos, transformações ambientais e surgimento de novas fontes de ouro, provocando assim o domínio de Gana por outros povos. Porém, suas cidades continuaram sendo centros comerciais importantes. Também temos o Reino de Mali, que está relacionado com a desagregação do Reino de Gana, por conta das disputas de poder que destacaram um guerreiro chamado Sundiata Keita. Após diversas vitórias, Keita recebeu um título de Mansa, soberano reconhecido pelos povos da região. Keita conquistou todo o antigo território de Gana e, através das suas futuras gerações, perpetuou o processo de conquista. A autoridade política controlou as minas de ouro, portos comerciais e rotas. E o reino de Mali se transformou em um reino muçulmano, já que Sundiata se converteu ao islamismo. Ocorreram diversas interações com os povos árabes, influenciando a cultura de Mali. Apesar de suas riquezas e desenvolvimento a partir do século XIV, o reino entrou. Tomar no meu cu, vai. O reino de Mali. Tá, pera. O reino de Mali. Porra. E o reino de Mali se transformou em um reino muçulmano, já que Sundiata se converteu ao islamismo. Ocorreram diversas interações com os povos árabes, influenciando a cultura de Mali. Apesar de suas riquezas e desenvolvimento a partir do século XIV, o reino entrou em um período de declínio, levando, no século XVI, o completo desaparecimento dessas autoridades na região. E Eduardo, como era a cultura iorubá? Assim, William, os Yorubás configuram uma das mais significativas culturas da história do continente africano. Eles estão localizados na região sudoeste da Nigéria e no sul de Benin, onde se concentra uma minoria. Afirmam os historiadores que os domínios Yorubás se desenvolveram ao longo da margem sul do rio Níger. E vários estudiosos creem que o povo iorubá tem prováveis laços com a cultura do Egito, enquanto outros defendem que eles estão intimamente ligados ao legado da Núbia. Estes pesquisadores também investigam a possibilidade das crenças iorubás serem herdeiras das concepções helenistas. Até hoje, nenhuma especulação foi comprovada. William, o Brasil teve alguma influência desses povos? Sim, Eduardo, o Brasil teve muitas influências de alguns reinos e culturas africanas, de povos que foram escravizados nas grandes navegações. Esses povos eram grande maioria de origem bantus, nagos e jejes. O povo brasileiro, por causa da escravidão e das grandes massas de imigração, recebeu várias influências, e uma delas foi a dos reinos africanos, que nos trouxe, por exemplo, danças, comidas, religiões e línguas.